Existe uma pergunta que milhões de cristãos já fizeram em silêncio, mas poucos tiveram coragem de fazer em voz alta dentro de uma igreja. É uma pergunta simples, direta, e que a Bíblia responde com uma clareza que surpreende quem se dispõe a ler sem filtros. Jesus alguma vez cobrou dízimo de alguém? Ordenou aos seus discípulos que dizimassem. Ensinou que quem não desse 10% da sua renda estaria roubando a Deus? A resposta que você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, não na tradição religiosa, não no que você ouviu desde criança, mas nas próprias palavras de Jesus e dos apóstolos, é não. E entender por que essa resposta é não vai mudar a forma como você lê a Bíblia, a forma como você se relaciona com Deus, e talvez a forma como você se sente toda vez que entra em uma igreja no domingo. Antes de falar sobre o que Jesus ensinou, é preciso entender o que era o dízimo de verdade. Não a versão que você conhece, aquela dos 10% do salário depositados na conta da igreja todo mês, sob ameaça de maldição. O dízimo bíblico original. Porque quando você entende o que ele realmente era, no contexto em que foi criado, para quem foi criado e por quê, tudo o que a tradição religiosa construiu ao redor dele começa a desmoronar pela simples força da evidência. O dízimo aparece pela primeira vez de forma regulamentada no livro de Levítico e se desenvolve em Números e Deuteronômio. Mas para entender o que Deus estava fazendo ao instituí-lo, é preciso entender o que era Israel naquele momento da história. Israel não era apenas uma religião, era uma nação. Uma nação inteiramente governada por Deus. O que os teólogos chamam de teocracia. Tinha território, tinha estrutura política, tinha leis civis, tinha um exército, tinha um sistema econômico e tinha uma classe sacerdotal que funcionava como os servidores públicos dessa nação dirigida por Deus. Essa classe era a tribo de Levi. Quando Deus dividiu a terra prometida entre as 12 tribos de Israel, os levitas foram deliberadamente excluídos dessa divisão. Eles não receberam herança de terra. Enquanto todas as outras tribos tinham campos para cultivar, vinhedos para colher, rebanhos para criar, os levitas não tinham nada disso. A razão era simples e prática. Eles tinham sido separados inteiramente para o serviço do tabernáculo e depois do templo. Eram os sacerdotes, os músicos, os guardiões das escrituras, os juízes, os médicos espirituais da nação. E uma nação não pode funcionar se os seus servidores públicos não têm como se sustentar. É exatamente aí que entra o dízimo. Em Números 18, 21, Deus fala diretamente: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que exercem. O dízimo era, na sua essência mais concreta, um imposto nacional, instituído dentro de um sistema teocrático específico, para sustentar os servidores religiosos do Estado israelita. Não era uma oferta espontânea do coração. Não era uma expressão de adoração nascida da gratidão. Era uma obrigação civil dentro de uma nação governada por Deus. Da mesma forma que hoje pagamos impostos para sustentar professores, policiais e servidores públicos, o israelita pagava o dízimo para sustentar os levitas. A diferença é que, em Israel, o Estado e a religião eram inseparáveis, porque o próprio Deus era o rei. E havia ainda um detalhe que a maioria das pessoas jamais ouviu em um sermão. Israel não tinha apenas um dízimo. Os estudiosos da lei mosaica identificam pelo menos 3 dízimos distintos que o israelita deveria pagar. O primeiro, chamado de dízimo dos levitas, é o que aparece em Números 18, aquele 10% que ia diretamente para o sustento da tribo sacerdotal.
O segundo, o dízimo das festas, descrito em Deuteronômio 14, era uma 10ª parte adicional que o israelita usava para ir às festas nacionais em Jerusalém, celebrar diante do Senhor e compartilhar com os levitas que estavam no templo. E havia ainda o dízimo dos pobres, recolhido a cada 3 anos, destinado especificamente aos estrangeiros, às viúvas e aos órfãos que não tinham meios de se sustentar. Some tudo isso e você terá um israelita comprometendo entre 20% e 23% dos seus rendimentos anuais em dízimos, sem contar as ofertas voluntárias, os sacrifícios, as primícias e todas as outras contribuições que a lei exigia. Isso é fundamental para entender o que Jesus fez e o que ele não fez. Porque quando Jesus aparece em cena, no primeiro século da Era Comum, Israel ainda vive sob esse sistema. Os levitas ainda existem, o templo ainda está de pé, a lei de Moisés ainda está em vigor. E Jesus, sendo judeu, filho de uma família que seguia os costumes religiosos do seu povo, vivia dentro desse sistema. Ele e sua família certamente cumpriram os ritos judaicos, incluindo as contribuições ao templo. Mas há algo que Jesus nunca fez em 3 anos de ministério público. Ele nunca se voltou para os seus discípulos e disse: "Vocês precisam dizimar." Nunca estabeleceu um percentual. Nunca ameaçou alguém com maldição financeira por não pagar. Nunca instituiu o dízimo como doutrina da comunidade que estava formando. Jesus mencionou o dízimo exatamente 2 vezes em todo o seu ministério. As 2 vezes estão registradas nos evangelhos, e as 2 vezes foram ditas no mesmo contexto, uma repreensão à hipocrisia religiosa dos fariseus. A primeira está em Mateus 23:23, a segunda em Lucas 11:42. Em ambas, Jesus diz algo como: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e negligenciais o que é mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé." Leia com atenção. Jesus não está dizendo que o dízimo é errado. Ele está dizendo que os fariseus faziam o dízimo com uma precisão obsessiva, chegando ao ponto de separar 10% das ervas do jardim, coisa que nem a lei exigia com tanta rigidez, enquanto ignoravam completamente a essência do que Deus sempre quis: justiça, misericórdia, fidelidade. E aqui está o ponto que a maioria dos pregadores que usam esse versículo para defender o dízimo convenientemente omite. Jesus estava falando com fariseus. Estava falando com homens que viviam sob a lei mosaica, dentro da nação israelita, no período em que o templo ainda funcionava e os levitas ainda precisavam ser sustentados. Não estava estabelecendo uma regra para a igreja que ainda nem existia. Não estava criando uma doutrina para os gentios que viriam a crer em Éfeso, em Corinto, em Roma. Estava fazendo o que fazia sempre com os fariseus, expondo a distância abissal entre a letra da lei e o coração dela. Para entender o que Jesus realmente ensinava sobre dinheiro, é preciso sair dos 2 versículos sobre o dízimo e olhar para tudo o que ele disse sobre riqueza, pobreza e generosidade. Porque esse corpo de ensino é vastíssimo e radicalmente diferente de qualquer percentual fixo. Jesus falou sobre dinheiro mais do que falou sobre qualquer outro tema, com exceção do reino de Deus. E o que ele disse nunca foi: separe 10%. O que ele disse foi muito mais exigente, muito mais libertador e muito mais desconcertante do que qualquer regra aritmética. Pense na cena do jovem rico em Mateus 19. Um homem vem correndo até Jesus, ajoelha-se e pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus enumera os mandamentos. O jovem diz que os cumpriu todos desde a infância. E Jesus olha para ele. O texto diz que o amou e diz: "Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem
e segue-me. O jovem foi embora triste porque tinha muitas posses. Jesus não disse, dê 10% e seja salvo. Disse, dê tudo. O padrão não era um percentual, era a entrega do coração. Pense na viúva pobre de Lucas 21. Jesus está no templo, observando as pessoas depositarem suas ofertas no cofre. Os ricos lançam grandes somas. Uma viúva se aproxima e coloca 2 leptas, as menores moedas da época, equivalente a centavos. E Jesus chama os discípulos e diz, esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque os outros deram do que lhe sobrava. Ela deu tudo o que tinha para viver. Jesus não estava avaliando o percentual, estava avaliando a condição do coração e o custo pessoal do ato. Uma pessoa que dá 2% de tudo o que tem pode dar mais, aos olhos de Jesus, do que alguém que dá 20% do seu excedente. Pense na parábola do filho pródigo em Lucas 15. O pai não impõe ao filho que volte, não estabelece uma taxa de restituição, não exige um percentual do que ele ganhou nos anos de ausência. Quando o filho volta, sem dinheiro, sem dignidade, sem nada, o pai corre em sua direção, joga um manto sobre seus ombros, coloca um anel em seu dedo e manda preparar uma festa. O amor do pai não tinha preço, não tinha percentual, não tinha condições numéricas. Era total, escandalosamente total. E esse escândalo é exatamente o que Jesus queria que os seus ouvintes sentissem. E pense, talvez mais do que em qualquer outro texto, no Sermão do Monte. Ali Jesus não fala em dízimo nenhuma vez. Fala de dar em segredo, sem deixar a mão esquerda saber o que a direita faz. Fala de não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Fala de não poder servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Fala de confiar na provisão do Pai, como os pássaros do céu que não semeiam nem colhem e ainda assim são alimentados. Toda a lógica do Sermão do Monte aponta para uma direção completamente oposta à de um sistema de contribuição obrigatória baseado em percentual. Aponta para um desprendimento radical. Uma generosidade sem cálculo, uma confiança que não precisa de regra, porque nasce de um coração transformado pelo amor. Agora chegamos ao ponto que encerra qualquer debate honesto sobre o dízimo no Novo Testamento. Os escritos de Paulo. Paulo foi o apóstolo que mais escreveu para as igrejas. Ele plantou comunidades em Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica, Galácia, Colossas, Roma. Ele tratou de praticamente todos os temas da vida cristã. Casamento, divórcio, comida oferecida a ídolos, dons espirituais, ressurreição, conflitos internos, autoridade pastoral, escravidão, relação com o governo, e tratou de dinheiro várias vezes, com profundidade e especificidade. Mas em nenhum momento, em nenhuma das suas cartas, para nenhuma das suas igrejas, Paulo usou a palavra dízimo como instrução para os cristãos. Em nenhum momento estabeleceu um percentual. Em nenhum momento disse que quem não dízima está sob maldição. O que Paulo disse sobre dinheiro está concentrado principalmente em 2 cartas aos Coríntios. E o que ele disse é tão diferente do sistema do dízimo obrigatório que é difícil entender como os dois chegaram a ser confundidos. Em 1 Coríntios 16:2, ele instrui a igreja a separar, no primeiro dia da semana, conforme tenha prosperado, sem estabelecer percentual, sem ameaça, sem prazo. A contribuição deveria ser proporcional ao que a pessoa tinha recebido. Em 2 Coríntios 8 e 9, que são os capítulos mais ricos e mais belos do Novo Testamento sobre generosidade, Paulo fala da oferta das igrejas da Macedônia para ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. E ele descreve as igrejas macedônicas como exemplo de generosidade, não porque seguiram uma regra, mas porque, no meio de uma severa tribulação e de uma extrema pobreza, suplicaram insistentemente o privilégio de participar da contribuição.
Deram além do que podiam, por iniciativa própria, sem que ninguém as obrigasse. Então, no capítulo 9, versículo 7, Paulo diz uma das frases mais libertadoras de todo o Novo Testamento. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada palavra dessa frase é uma bomba dentro de qualquer sistema de dízimo obrigatório. Conforme determinou em seu coração, não conforme uma lei, não conforme um percentual, não conforme uma ameaça, no coração, em liberdade, em oração, não com pesar, sem a angústia de quem está pagando uma dívida que nunca vai acabar, nem por obrigação, sem a coerção que transforma a generosidade em tributo. Deus ama quem dá com alegria, e alegria, por definição, não convive com culpa, com medo ou com ameaça de maldição. Paulo ancora toda a motivação para a generosidade não em Malaquias 3, não no Levítico, não em nenhuma das passagens do Antigo Testamento que os pregadores do dízimo costumam citar. Ele a ancora em Jesus. Em 2 Coríntios 8:9 ele escreve: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O modelo da generosidade cristã não é Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque. O modelo é Jesus esvaziando a si mesmo, entregando tudo, sem calcular percentual, sem negociar condições, sem garantir retorno. Essa é a lógica do Novo Testamento. E aqui é preciso abordar diretamente a passagem de Hebreus 7, porque ela é frequentemente usada para argumentar que o dízimo tem base no Novo Testamento por causa da figura de Melquisedeque. O argumento vai assim: Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que é figura de Cristo, antes mesmo da lei de Moisés. Portanto, o dízimo é anterior à lei e continua válido hoje. É um argumento aparentemente sólido que se desfaz quando se lê Hebreus com atenção. Porque o argumento do autor de Hebreus ao falar de Melquisedeque não é por isso vocês devem dizimar. O argumento é exatamente o oposto. Ele usa a superioridade de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico para provar que Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. E se Jesus é superior ao sacerdócio levítico, o sacerdócio levítico e tudo o que o sustentava, incluindo o sistema do dízimo, foi substituído por algo melhor. Hebreus 8:6-7 diz com todas as letras: Mas agora, ele obteve ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que foi estabelecida sobre melhores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não se teria buscado lugar para uma segunda. A nova aliança não é a antiga com algumas atualizações. É uma aliança completamente nova, selada pelo sangue de Cristo, operando por princípios diferentes. E o princípio central da nova aliança, no que diz respeito ao dinheiro, é este: o cristão não dá porque deve, dá porque foi amado, não dá para evitar uma maldição, dá porque foi liberto de toda maldição, não dá para comprar a bênção de Deus. Dá porque já recebeu a maior bênção possível, a presença do próprio Deus morando nele pelo Espírito Santo. A generosidade cristã não é uma taxa de acesso ao divino. É a resposta natural de um coração que entendeu o que lhe foi dado gratuitamente. Isso não significa que a igreja não precisa de recursos. Paulo é claro em 1 Coríntios 9:14 que aqueles que pregam o Evangelho têm o direito de viver do Evangelho. O sustento dos que se dedicam inteiramente ao ministério é um princípio bíblico legítimo e importante. A diferença está no mecanismo. Não é uma lei que ameaça, é um convite que inspira. Não é Malaquias 3:10 brandido como uma maldição contra quem não paga.
É 2 Coríntios 9:7, vivido como uma promessa de que Deus ama o doador alegre e que o doador alegre dá não porque tem medo do que acontece se não der, mas porque transborda do amor que recebeu. Agora é preciso nomear algo que raramente se nomeia com clareza: o que aconteceu historicamente com o dízimo. Como uma prática que pertencia exclusivamente ao sistema teocrático israelita, que nunca foi ordenada pelo Cristo ressurreto, que nunca foi ensinada pelos apóstolos como doutrina para a igreja, tornou-se uma das doutrinas mais universalmente aceitas e mais financeiramente lucrativas do cristianismo? A resposta está na história da igreja, não na escritura. Nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja primitiva não praticava o dízimo como lei. O que existia era a generosidade voluntária descrita em Atos 2 e nas cartas de Paulo. Contribuições espontâneas, sem percentual fixo, motivadas pelo amor. Foi ao longo dos séculos seguintes, à medida que a igreja foi crescendo em estrutura institucional, que o dízimo foi sendo gradualmente reintroduzido. O Concílio de Macon, realizado em 587, mais de 500 anos depois de Cristo, foi um dos primeiros concílios eclesiásticos a ordenar formalmente o dízimo como obrigação para os cristãos, sob pena de excomunhão para quem não pagasse. 500 anos depois de Paulo ter escrito que Deus ama quem dá com alegria, a igreja transformou a generosidade voluntária em tributo obrigatório. O que Jesus nunca estabeleceu e os apóstolos nunca ordenaram foi sendo, pouco a pouco, reinstitucionalizado pela necessidade da estrutura religiosa, não pela revelação do Espírito Santo. E aqui chegamos ao ponto mais delicado, aquele que exige a maior honestidade, a passagem de Malaquias 3:10, que é de longe a mais usada para cobrar o dízimo no ambiente evangélico brasileiro. De trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É um versículo poderoso, é uma promessa real. E está sendo aplicado de forma completamente desonesta com o texto quando é usado para cobrar dízimo de cristãos no século XXI. Por quê? Por 3 razões que qualquer leitor cuidadoso da Bíblia pode verificar. Primeiro, Malaquias estava falando com os sacerdotes de Israel, não com a igreja cristã. O contexto imediato do capítulo 3 é uma acusação de Deus contra os próprios sacerdotes, que estavam retendo o dízimo e não repassando para os levitas pobres que dependiam dele. Segundo, a promessa de abrir as janelas do céu estava condicionada à aliança que Deus tinha com Israel como nação, uma aliança agrária, territorial, ligada à produção da terra e à prosperidade da nação israelita. Não é automaticamente transferível para um cristão numa cidade do século XXI que recebe salário e não cultiva campos. Terceiro e mais importante, o apóstolo Paulo, que conhecia Malaquias profundamente, nunca cita esse versículo ao falar sobre contribuições financeiras da igreja. Nunca. Se a promessa de Malaquias fosse o fundamento da generosidade cristã, Paulo certamente a teria usado. Ele a ignorou completamente e construiu toda a sua teologia da generosidade sobre a graça de Cristo. O que Jesus realmente ensinou sobre dinheiro pode ser resumido em uma única frase que ele disse em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, não onde estiver o vosso dízimo, onde estiver o vosso tesouro. A questão que Jesus fazia não era aritmética, era cardíaca, não era quanto você dá, era a que você está preso. O dinheiro, para Jesus, era sempre um revelador. Revelava onde estava a confiança,
onde estava a segurança, onde estava o afeto mais profundo do coração. Por isso, o jovem rico foi embora triste, não porque dava pouco, mas porque o dinheiro era o seu Deus. E Jesus tocou exatamente nesse ponto. Por isso, a viúva foi elogiada, não porque deu uma quantia específica, mas porque o que ela deu revelava que sua confiança não estava nos 2 centavos que tinha, mas em Deus. Essa é a lógica do reino que Jesus anunciava. Um reino onde os valores são invertidos, onde o menor é o maior, onde dar é mais abençoado que receber, onde a generosidade não é uma taxa, mas uma expressão de liberdade, onde você dá não para comprar a aprovação de Deus, porque essa aprovação já foi dada gratuitamente na cruz, mas porque entendeu que tudo o que tem é uma dádiva, e que segurar esse presente com mãos fechadas contradiz tudo que você declara crer. Se você chegou até aqui e sente uma mistura de alívio e desconforto, isso é completamente normal. O alívio vem de perceber que você não está sob maldição por não ter conseguido pagar 10% em algum mês difícil. O desconforto vem de perceber que o padrão que Jesus colocou é, na verdade, mais exigente do que qualquer percentual, porque não se satisfaz com 10%. Ele quer o coração inteiro, ele quer a confiança inteira. Ele quer que você dê não por medo, mas por amor. E dar por amor, de coração aberto, sem calcular o retorno, sem negociar condições, é muito mais difícil do que riscar automaticamente 10% de um contra-cheque todo mês. A diferença entre os dois sistemas é, no fundo, a diferença entre lei e graça. A diferença que Paulo passou toda a sua vida apostólica tentando fazer os cristãos entenderem. Sob a lei, você dá para cumprir. Sob a graça, você dá porque foi amado. Sob a lei, a falta gera maldição. Sob a graça, a falta gera uma conversa com Deus sobre o que está prendendo o coração. Sob a lei, Deus é um credor. Sob a graça, Deus é um pai. E nenhum pai que se preze usa a ameaça de maldição para arrancar dinheiro de um filho que está com dificuldades. Isso é o que Jesus nunca cobrou. Isso é o que os apóstolos nunca ordenaram. E isso, com a honestidade que a palavra de Deus merece e com o respeito que cada crente que já se sentiu culpado por não dizimar merece, é o que as Escrituras realmente dizem. Você que está ouvindo isso agora, de onde você está ouvindo? De qual cidade, de qual país, de qual canto do mundo essa mensagem está chegando até você hoje? Me escreva nos comentários. Coloca ali o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você vai se surpreender com o tamanho dessa comunidade espalhada pelo mundo inteiro. Pessoas como você, que amam a Bíblia, que levam a fé a sério e que têm a coragem de fazer as perguntas que a maioria guarda em silêncio. Se isso tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir, não para causar confusão, mas porque a verdade, quando dita com amor e fidelidade à palavra, sempre liberta.